Esses são os 7 principais erros do Botox para cachos, direto ao ponto. Hoje eu quero conversar com você sobre como perceber que aquele negócio não vai dar certo no seu cabelo, ou se você é especialista e quer levar essa abordagem para o seu atendimento, para o seu salão, para a sua cidade, evite esses 7 acontecimentos, certo? Já começa deixando o seu like aqui no vídeo e comentando quem é você. Denise, eu sou seguidora, eu estou procurando esse tipo de serviço e não encontro, então comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Eu preciso saber qual é o público que eu estou me comunicando aqui no YouTube, visto que eu tenho 2 redes sociais grandes e eu ainda estou tentando entender como vocês se comportam aqui. E se você é artista e também fala, Denise, eu sou cabeleireira, tenho anos de carreira, ou então estou começando agora, estou te acompanhando porque eu entendi a linha de raciocínio que vai mais do campo da responsabilidade, da personalização dos fatos desse tipo de serviço. Eu preciso conhecer você, tá? Porque é direto contigo que eu consigo entender como que eu consigo te ajudar. Eu não estou aqui para debates, eu não estou aqui para achismos, eu vivo de Botox para cachos. Hoje, 99% dos meus atendimentos são para isso. Então, como a maior referência do Brasil, sei lá, do mundo, eu sou a melhor pessoa para te ensinar sobre, falar sobre o assunto, sem nenhum tipo de terrorismo, sensacionalismo cosmético, para você ter paz de espírito, ou com essa compra, né? Ou saber se ela não é para você, ou saber conversar com o seu público, tá? Então, para isso eu preciso te conhecer. Então, vamos primeiro já falar. Então vamos primeiramente falar do primeiro erro. E ficou meio prolixo aqui. E esse vídeo não vai ter recorte, gente. É isso aqui, é sentar e ter uma conversa entre eu e você. Por isso que eu quero te conhecer. O primeiro erro disparado tem gente que subestima o poder do Botox. Tem gente que superestima o poder do Botox. Então, nota que existe uma polaridade aqui acontecendo, né? O Botox é um item, é uma fórmula ácida, é uma química que permite uma transformação. Isso significa que ele tem uma inteligência própria, certo? E ele não vai cumprir tudo sozinho, ele precisa de um executor. Então, ciente disso, no geral, as pessoas, os nossos cérebros, o nosso inconsciente sempre vai estar querendo terceirizar uma culpa caso alguma coisa dê errado. Então imagina que você fez um Botox, alisaram o seu cabelo, ou você alisou o cabelo de alguém sem querer, e aí você vai querer jogar a culpa na cliente, ou você que a cliente vai falar que a culpa foi do Botox, né? Você fez o Botox, você deu o Botox no seu cabelo e ele alisou o seu cabelo. Não é assim que funciona. O Botox, por si só, ele cumpre uma tabela muito mínima durante uma transformação. Então, como eu te falei, existe uma inteligência do cosmético, inclusive limitada. Ele não vai conseguir fazer o milagre que você espera. O milagre ele só vem a partir da harmonia das ideias. Você precisa estar alinhada com a sua expectativa e com o que ele consegue fazer. Logo, o erro de superestimar o Botox, projetar nele a conquista do seu cabelo dos sonhos sozinho, também é um erro. Por quê? Porque se você não conquistar o cabelo que você deseja, você vai falar que a culpa é do Botox. E aí você já passou por cima de tanta coisa pessoal para você fazer esse tipo de serviço e no fim não foi nada daquilo que você esperou. Então eu começo a observar no comportamento da sociedade, porque eu sou uma cabeleireira que estudo a mente das pessoas, e eu observo que cada um tem um contato muito particular com uma transformação e sempre tem alguém querendo explicar de forma generalizada que aquele erro aconteceu por causa disso. E tudo, gente, depende de tudo. Não existe verdade absoluta, ela muda, ela é relativa, porque a gente precisa entender os contextos das coisas, de como aquele resultado aconteceu positivamente ou negativamente daquela forma. Então, subestimar o Botox dizendo algo do tipo, é só Botox, é cacheada, é crespa, faz fraquinho, não escova não pule o cabelo, eu nem sei falar essa palavra. Enfim, eu já ouvi tanta coisa
Não é assim. Existe uma linha de raciocínio que a gente precisa seguir na hora de fazer um procedimento, que é uma entrega de salão. As pessoas compram esse serviço e a gente precisa acertar. Mas antes de acertar, a gente precisa saber como errar. Inclusive, eu explico exatamente isso no meu método, que é o Identidade Alinhada, como você erra. Tipo assim, tu quer alisar o cabelo de alguém, é isso aqui que você tem que fazer, né? No caso do cacho, porque se a cliente compra um alisamento, você não está errando, você está acertando. Então, vê que a polaridade está presente em todas as questões, nos erros e nos acertos. Algo que funcionou para mim pode ser disfuncional para outra. Como é que eu vou saber evitar o disfuncional para minha cliente? Não errando com ela, entende? Acontecendo a investigação ali, inclusive do currículo do cabelo dela. Até para a gente não superestimar, jogar no item todo o resultado, toda a entrega do resultado do nosso trabalho, né? E também subestimar, é só botox, é só fazer fraquinho. Isso significa que você está inferiorizando a sua cliente, né? No lado de uma cliente lisa, ela seria menos importante, afinal, é só botox de cachos. E isso é terrível, visto que eu, Denise Pelosi, trato o botox de cachos como um serviço sofisticado aqui no meu estúdio. Ele é caro pra caramba. Então, no mínimo, eu tenho que entregar resultado. Por isso que eu estou conversando contigo, para você despertar para uma mentalidade e sair do limbo da reclamação, da crença limitante, do trauma, que a gente vê que é o que se populariza nas redes sociais. Então, se você caiu nesse vídeo porque você pesquisou coisas sobre como o botox dá errado, eu não sei como é que o YouTube vai apresentar esse vídeo para você, mas principalmente se você não quer passar a raiva do erro, você tem que estar atenta em como o profissional trata essa tecnologia, né? Eu uso esse botox aqui, ó. Esse aqui é ótimo, seu cabelo vai super ficar bom com ele, porque este não alisa. Isso é mentira, gente. Ele é um amolecedor, ele pode alisar vários, e não qualquer, mas ele pode alisar vários cabelos, até porque ele tem uma metodologia, ele tem que cumprir uma tabela científica para ele transformar o cabelo. Agora, o segundo maior erro vai validar o que eu tô te falando aqui. Por quê? As pessoas não testam botox em cabelos naturais. Porque no inconsciente coletivo existe algo do tipo assim, é cabelo virgem, tudo é compatível. Quando a gente fala de entrega, de alinhamento, da cliente entrar e sair do salão cacheada, a gente não está falando de compatibilidade, a gente está falando de performance. A gente precisa analisar no teste de mechas, que é o nosso exame, como aquele cabelo vai se comportar depois de tudo o que a gente precisa fazer com o botox nele. Você que é cabeleireiro não precisa adivinhar e nem pode, você não é vidente. Teu ego, todos nós temos ego, tá? Então o que eles contam pra gente? O que o nosso Divertidamente conta pra gente? Eu entendo tudo de cabelo, gente. Trabalho 15 anos nisso, não erro nunca. Nossa, sei de trás pra frente. Vou fazer, vai dar certo. Isso é o que o nosso Divertidamente conta pra gente, tá? O nosso ego. Só que na cliente, na rotina dela, a gente está falando de uma mulher que a gente não sabe se ela tem uma doença autoimune, um problema hormonal, se ela vive com o cabelo preso, se ela trata, porque muita gente joga o erro na conta da falta do tratamento. E não, no mundo dos cabelos naturais, uma porcentagem muito grande de mulheres que fizeram transição capilar não soltam o cabelo porque elas se sentem inseguras. É algo sobre a autoestima delas, então elas estão vivendo com o cabelo preso. E se ela vive com o cabelo preso, é porque ela está se sentindo feia, com problemas dentro da emoção dela. Não adianta ninguém chegar para essa mulher e falar, solte o seu cabelo. Não é porque alguém falou que ela vai soltar. Não é porque alguém falou que tem que tratar que ela vai tratar. Porque muita gente já está tratando com todos os acidificantes do mundo e o acidificante não está resolvendo a porosidade do cabelo dela, que é um comportamento. O que vai resolver isso é o botox feito de forma certa. Agora, como é que você vai acertar se você não testa, se você não examina, se você não protocoliza aquele atendimento? Entende que é princípio básico fazer testes de mechas? Sempre se ouviu falar em testes de mechas. A quantidade de cabeleireiro que faz para qualquer tipo de química é mínima.
E olha, especialmente se o cabeleireiro tem anos de carreira. Por quê? Porque perde para sua própria habilidade, para o seu próprio automático. Porque o cabeleireiro, infelizmente, e eu vivi isso na prática, está sempre correndo contra o tempo a favor do seu boleto e no fim pouco importa se a cliente quer aquilo ou não. O cabeleireiro que está desesperado quer o dinheiro e aí joga na conta da sua experiência. Mas o cabeleireiro de carreira, que tem assinatura, que é responsável, está mais atento. Sabe que quem comanda o nosso cabelo, o cabelo da mulher, é o nosso hormônio. Então como é que você vai saber? Se você não testa, se você acha que é só por questão de compatibilidade, você já errou. Porque quem comanda comportamento de cabelo, especialmente brasileiro, que são várias texturas na mesma cabeça, é o hormônio. É a alimentação, é o hormônio, inclusive, que está fazendo-se nesse corpo físico, nesse avatar, nessa biologia, está imperando ali o hormônio da ansiedade, se esse corpo está cheio de cortisol, que o corpo da mulher não lida bem com excesso de cortisol, como é que o cabeleireiro arrisca a própria assinatura para adivinhar? Então não precisa, tem que testar, e não testar é um erro. Se você é cliente, se você vai comprar esse serviço, se você viu que o cabeleireiro te sentou na cadeira, fez ali 2 minutinhos de pergunta e já botou o botox em você, vai dar merda. Ai, Denise, mas eu faço assim, sempre deu certo. Bom, eu espero que sim, porque o que eu vejo aqui é que quando dá errado, as clientes não vão reclamar com o cabeleireiro, elas entram em transição e ficam tristes. Pouquíssimas são as pessoas que vão reclamar com o cabeleireiro e, no geral, ele tira o dele da reta. Por quê? Porque o cérebro humano quer terceirizar uma responsabilidade. A gente tem problema com autorresponsabilidade, né? Então, como eu estou sempre nesse treino mental comigo mesma, né? Gosto de ser responsável pelos meus resultados, é por isso que eu tenho muitos cases. Eu estou sempre prestando atenção no que o público está falando, porque o meu foco master é evitar erros. Por isso que eu estou conversando com você nesse conteúdo para você despertar essa mentalidade. Terceiro erro, testar errado, tá? Tem gente que testa. Tem gente que vai, eu vou ver se esse botox aqui, se aquele ali, enfim. Mas vai lá, testou, botou no cabelo, puxou, o cabelo não caiu, não partiu, não quebrou, não ficou elástico, vamos embora começar. Isso não é teste, né? Você está fazendo uma breve avaliação para ver se existe uma incompatibilidade ali, certo? Mas isso não é teste de mechas. Teste de mechas é exame completo. Você precisa aquecer o cabelo, você precisa dar a escolha, né? Escolher o que eu chamo de ponto. Sempre que você me vê falando sobre ponto aqui, eu tô falando literalmente de qual vai ser a minha estratégia de aquecimento que eu vou usar naquela estrutura do teste de mechas. Quantas mechas eu vou usar na hora de testar o ponto que eu, Denise Pelosi, quero dar naquele cabelo para ver se ele aceita o ponto que eu escolhi. Entendeu? Eu fiquei tão boa nisso que eu criei um e-book que eu chamo de Segredo do Botox para Cachos. Inclusive, vou deixar aqui presente no primeiro link, caso você seja da área, né, e queira acertar nas suas estratégias aí com as suas clientes, ou se você é cliente, não encontra ninguém para fazer esse tipo de serviço em você de forma personalizada, você pode aprender e fazer no seu cabelo, né? Tá aí a informação. Mas principalmente para a gente não ficar dando tiro no escuro, galera. Então eu criei esse protocolo em forma de e-book. Também converso sobre várias coisas ali para você não ficar cheia de mitos e cheia de medos e cheia de questões e crenças que você herdou de um sistema que te falou que o Botox era pejorativo, era uma química agressiva. Não vai por esse lado não, tá? Vem ouvir aqui que eu vou te botar na boa. Então, testar errado também é um problema, porque vai esbarrar na adivinhação. A gente não testa compatibilidade no Botox, a gente testa performance. E por que a gente testa performance? A gente vê a compatibilidade. Para a gente acelerar aqui o vídeo, não esquece de dar aí o meu like, que é importante demais para mim, senão o YouTube vai achar que eu sou super irrelevante. E esse nível de sabedoria que eu tô te dando aqui, minha filha, eu gostaria de ter ouvido alguém falar isso quando eu comecei a lidar com Botox. Quarto erro, não seguir as instruções. Estou sem óculos, eu mesma escrevi, tô errando aqui. Não seguir as instruções básicas do fabricante.
Gente, todo mundo que vai, todo empresário que vai produzir a sua fórmula, ele bota um modo de uso ali no rótulo do seu produto. E o que acontece? A gente precisa perceber quais são as orientações daquela ciência. Aquele produto veio testado pra gente. Agora, se você quiser personalizar, não personalize nada retirando um passo. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o fabricante para ver se ele sabe lidar com o perfil de público que você vai atender. E se o fabricante é de progressiva, de botox, ele não vai saber lidar com cachos. Ele vai falar para você algo do tipo: esfria a prancha, passa ela fraquinha, passa 3, 4 vezes no cabelo que tá tudo certo. Aí eu te falo como especialista no assunto. Vai dar certo para uma parcela de pessoas e vai dar errado para as outras, né? Porque afinal isso é cabelo brasileiro, estamos falando de curvatura, densidade, fator encolhimento, porosidade, saúde capilar, resistência de dentro para fora. Então o fabricante vai falar assim para você: eu prefiro que a cliente fale que não pegou do que alisou sem querer. Eu, Denise Pelosi, também iria preferir, mas isso significa que para muita gente isso é pausar o conhecimento. E eu, Denise, não gosto de ficar numa zona de conforto. Eu preciso acertar, porque eu sei que a cliente que senta aqui para fazer o cabelo comigo já passou por cima de muitos monstros pessoais dela. Quando alguém vai fazer botox comigo, que sou uma criadora de conteúdo hoje, de botox capilar, tá no meu TikTok, tá no meu Instagram, inclusive vários cases, vários retornos lá para você tirar todas as suas dúvidas, mas o que eu te falo aqui, as pessoas têm angústia, têm culpa por pensar em fazer botox, e isso é herdado, né? É narrativa, é storytelling para te manter presa e você comprar outra coisa, não é para te libertar. Não faça botox porque você é livre com cabelo natural. Muitas vezes você é mais presa com cabelo natural. Então, essa conversa de alto nível é para te mostrar o que acontece no momento, né, no mercado, e o que é estratégia assertiva para você. Porque no fim, você vai saber se o botox é para você vivendo essa realidade, fazendo escolhas principalmente, né? E se você é do Rio de Janeiro, você tem a oportunidade de fazer o cabelo comigo, ou se você não é do Rio, você vai lá no meu Instagram, vê lá nos meus destaques que eu tenho algumas alunas que quando elas têm coragem de se expor nas redes sociais, eu compartilho lá o perfil delas, aí você vai ver se tem alguém na sua cidade, porque eu não vou saber se dizer se tem, tá? Se tiver, tá lá nos meus destaques. Bom, quinto erro, inventar fórmula. Gente, ainda tem 2026, gente pegando botox, recebendo produto, aí fazendo isso aqui, ó. Tira, abre a fórmula, pega, bota num pote, pega um creme de pentear, mistura. Botox não é relaxante. E por que eu tô te afirmando isso? Porque mesmo eu não sendo profissional de relaxante, o que eu vejo... Ai, meu Deus, meu roteiro caiu. O que eu vejo é que parece que no relaxante dá para fazer isso, que você suaviza a fórmula do relaxante. Mas, gente, não dá para fazer. Não dá. Sabe por quê? Esse produto vem pronto dentro de uma base ácida, formulada com ácidos, blend de ácidos, literalmente, e um pH ácido. Então, quando você mistura alguma outra coisa, você não está só suavizando uma fórmula que eu nem sei se é isso que está acontecendo. Você não tem um microscópio aí para ver, né, se é isso no literal, mas principalmente você está comprometendo o resultado de uma entrega, né? Porque você tem medo de errar. É melhor, se você está com medo, não pegar o atendimento. Estuda primeiro, vai lá, compra meu e-book, compra meu curso e vai estudar comigo, porque eu sou assim, ó, generosa com informação, porque eu não quero você errando, tá? Porque eu sei que cabeleireiro quando erra fica com uma puta depressão e a cliente então fica com trauma pra sempre. E desconstruir trauma é muito mais trabalhoso do que, né, conversar sobre acertos. Vou ler daqui sem óculos, que no chão eu não vou editar esse vídeo, estou conversando contigo aqui de boa, certo? Então não invente fórmula, acerte, leia ali o modo de uso, leia os ativos, leia a comunicação do produto que você comprou, pô, você vai ganhar dinheiro em cima disso. Eu vou fazer em mim mesma, é o seu cabelo, né? Se der errado, demora para crescer. Erro 6. Sair do atendimento, sair do botox com cabelo liso. Aquele negócio de lava 3 dias depois. Gente, não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Vou te explicar na prática. Quando a gente quer alisar um cabelo de alguém, a gente sabe que
alisamento no ácido, na fórmula ácida, é mais difícil do que formol, do que tioglicolato. É muito mais difícil, certo? Até porque a gente não tem noção, a gente que é cabeleireiro e não fabricante, a gente não tem noção da porcentagem do ácido na fórmula. Quem sabe disso é o empresário que cria e o químico dele, tá? Então, não dá pra gente jogar mais uma vez, com a evidência. Então, o que acontece? Quando um cabeleireiro alisa o cabelo de alguém no Botox, porque a cliente comprou o resultado alisamento, ele pode apostar nessa coisa da cliente ir embora lisa e ficar com o cabelo no efeito liso, porque dá tempo do cabelo perder essa memória, né? É o engessamento do fio reto, né? Ele pega ali uma espécie de dias sem contato com a umidade direta e ele vai enrijecendo cada vez mais no movimento reto ou na falta de movimento, que seja. Mas você está entendendo que é como se a gente tivesse colocado um gesso no cabelo da pessoa e ele precisa de tempo para secar internamente? Então, você retirou a memória do cabelo, ainda que você tenha feito de forma suave, mas no longo prazo ele vai enrijecer nesse desenho. É arriscado? Não dá. Ai, mas no meu cabelo é assim, funciona, mas não dá para arriscar em todos os cabelos. Quem vai trabalhar com atendimento precisa personalizar. Não é porque você fez de um jeito e deu certo em uma que dá certo em 100%. Gente, a gente é brasileira, a gente não se parece de rosto. Os nossos tons de pele são diferentes, os tons de cabelo, estruturas de cabelo são diferentes na nossa cabeça. Entende como é melhor evitar o erro e ir para o campo da sabedoria? É muito melhor, mais seguro para clientes. Os clientes pagam caros para serviços especializados. Por isso que eu transformei isso que eu estou te ensinando em uma metodologia. Tem 100 aulas lá para você aprender. Se você não aprende com 100 aulas, essa carreira não é para você. Porque eu vou te ensinar tudo sobre todas as texturas, certo? Então, vamos lá. 7º erro é arriscar o ponto errado. Olha, presta atenção. Como eu já falei, o Botox ele tem uma inteligência própria. Ele precisa passar pelo aquecimento. Não é uma possibilidade você usar o Botox como, por exemplo, uma acidificação, porque ele tem um pH muito baixo. Você já tem acidificante. Se você quer acidificar seu cabelo, use lá os produtos de bases ácidas, condicionadores, massagens, né, cremes de massagem, acidificantes, que tem um pH mais baixo do que todos os outros itens do mercado. Quando você quer usar um Botox, você está falando de transformação, faça direito. Ah, eu tive medo, usei o Botox, tirei e fiquei com medo de fazer. Pô, show de bola, teu cabelo vai voltar ao normal, né? Não passou pelo processo de transformação. O Botox é um amolecedor. A menos que você tenha algo muito incompatível com ele, vai dar uma merda muito grande e é difícil, tá? Porque o Botox, ele não é chato. Chato são as bases alcalinas ali, que elas são muito neuróticas entre si, né? Elas são muito seletivas. Quem entra na alcalinidade tem que ficar. Se tá feliz, fica. Mas se for pro ácido, troque, faça escolhas. Vou ficar aqui e ser ou tentar ser feliz no Botox, né? Como é que eu vou saber se eu vou ser feliz no Botox? O primeiro caminho é... Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. O primeiro caminho é o teste de mechas, como eu já falei. E o segundo caminho para a gente finalizar é, quando a gente acerta o ponto por textura, por mecha, é muito mais fácil da cliente ser feliz, mas principalmente se ela ou você está harmonizada com as suas expectativas, com o que é possível ser feito com aquela formulação. Não acredite em gente traumatizada, não é que as pessoas estão mentindo. O trauma é real, aconteceu, mas não foi a fórmula sozinha, foi o contexto todo, tá? Investigue, já que você quer ouvir um trauma, investigue ele, o porquê ele aconteceu. Ai, Denise, foi comigo mesma, deu muito problema no meu cabelo, mas por quê? Quem aplicou? Qual foi a geração? Qual foi o produto? Como foi feito? Teve teste mestre? Não teve. Teve medo? Não teve. Teve experiência? Não teve. Então, assim,
Eu, como uma cientista do Botox para cachos, que eu me auto-intitulo, não tenho esse certificado ainda. Eu analiso na prática, nos meus cases, são muitos anos fazendo alinhamento de cachos com Botox. Então, a primeira coisa que eu falo é, eu não tenho medo de cabelo. E o porquê que eu não erro? Porque eu testo e porque eu considero respeitoso a previsão do erro, né? Se eu sei que isso vai dar problema, eu vou pegar o sentido contrário. Então, eu já tenho essa mentalidade dentro da minha cabeça e é por isso que eu não tenho medo de cabelo. Eu atendo todas as texturas. Eu só não aliso o cabelo com Botox porque não faz parte da minha linha de raciocínio, até porque eu entendo que no mercado já tem muito especialista competente em alisamento e eu não quero perder a minha pega com os cachos, porque quando você é bom em alisamento, você é bom em alisamento. Não significa que você seja bom com cachos. E a cliente vai saber isso como? Olhando as tuas redes sociais. Porque se você é bom mesmo, se você é boa com cachos, você fala sobre, você tira dúvidas, você mostra seus resultados. Não adianta, para a gente começar a finalizar, você, cliente, buscar Botox em cachos e acreditar no cabeleireiro que fala para você, eu sei fazer cachos. Eu sei que eu nem preciso te convencer disso, né? Mas você já sabe, no seu inconsciente, de que tipo, então deixa eu ver o seu trabalho. E você vai lá na rede social da pessoa e não tem nada de cachos lá, só tem liso. Poxa, cabeleireiro, eu sei que você é, mas cadê o meu cabelo aqui? Entende? Então, isso é uma informação muito básica. E se você é profissional e quer lidar com cachos, isso também é uma informação para você. Você tem que se comunicar com esse público para quando ela for rolar o seu feed, ela precisa se enxergar em um outro cabelo ali. Se você tem dúvidas de como fazer isso, vai lá no meu perfil, no meu Instagram, no meu TikTok, vê ali mais ou menos como eu me comunico, como as minhas alunas postam a relação com o próprio trabalho, inclusive com Botox. Porque na rede social, hoje em dia, existe também a questão do medo da comunicação, do que falar, de receber uma crítica, de gente que não trabalha com o que a gente faz, de gente que não escolhe caixas e sempre tem um palpite, uma opinião. E não é sobre isso. Aqui eu quero que você entenda que, já que eu quero fazer o Botox, eu vou fazer consciente no meu cabelo, eu vou fazer isso consciente no cabelo da minha cliente, porque é muito fácil fidelizar cliente no Botox, gente. É muito fácil. E eu vou te falar, Botox para mim é saúde mental. Não só para mim como reconhecimento financeiro e de aplausos mesmo, né? As minhas clientes são fãs do meu trabalho, porque elas entendem na prática o respeito, o carinho que eu tenho com o cabelo delas, porque é cabelo, é o paradoxo, né? É só cabelo, cabelo cresce, mas gente, é cabelo, demora para crescer, é emocional, é autoestima, é lidar, é rotina, é mulher. Eu endeuso tanto. Falei certo? Eu endeuso? É isso. Para mim, todas nós somos deusas. Para mim é tão importante a fala de uma mulher que o mínimo que eu vou fazer com ela é acertar, porque eu quero essa mulher livre, feliz. Gente feliz não perturba, gente feliz cura, né? Gente feliz compartilha, porque gente infeliz ataca, criminaliza, discute, quer a sua verdade absoluta da goela abaixo de todo mundo, e não é sobre isso, né? Eu acho que a área da beleza, ela precisa urgentemente de especialistas que pensam em curar pessoas porque se curaram primeiro, porque a gente só dá para o outro também o que a gente tem. Então, mais uma vez, antes de sair desse vídeo, da gente encerrar esse assunto, para você não errar, compartilha esse vídeo com a sua cabeleireira. De repente, ela está nessa jornada aí de querer mais informações sobre o assunto, de repente ela tem medo, ela quer saber mais sobre cachos, eu posso ensinar, mas eu só vou ensinar se eu entender o como, porque eu preciso saber o que vocês pesquisam, certo? Então é isso, gente, eu espero vocês no próximo conteúdo.